Vamos falar sobre a consciência? A consciência é um conceito bem amplo e existem diferentes formas de serem definidas. Mas para o propósito do que eu quero trazer para vocês e dentro do contexto do que eu estou colocando no grupo terapêutico, eu vou usar a seguinte definição. Consciência é o grau de percepção que você tem da realidade, das coisas que estão acontecendo à sua volta. Ou seja, quando você olha para uma situação, você interpreta essa situação, você percebe o que aconteceu e essa percepção, ela é só sua. 1000 pessoas olhando para a mesma situação irão percebê-la de modo diferente. Algumas irão perceber de forma mais exata, mais apurada, mais lógica, outras mais emocional, outras de forma equivocada e outras não. E é essa percepção que define o seu nível de consciência. Um elevado nível de consciência, que eu já falei anteriormente, significa um elevado grau de percepção que você possui diante das coisas. Ou seja, você percebe as coisas exatamente como elas são. Você não se ilude com o que acontece à sua volta. E se você parar para pensar sobre isso, a percepção é, na realidade, a única coisa que você tem da realidade. Não há nada mais que você possui da realidade além da percepção que, na verdade, você tem sobre essa realidade em que todos vivemos. E isso é a única coisa que, de fato, você possui. A realidade está ali, do lado de fora, e você está aqui, do lado de dentro. E existe algo entre você e a realidade, e é a maneira que você percebe essa realidade. E isso é chamado de consciência. A única coisa que você tem é consciência. A única coisa que você tem é percepção. Então você consegue imaginar a importância que o seu nível de consciência tem na sua vida? Porque se você não tem uma percepção correta da realidade, a única coisa verdadeira que existe, você percebeu de maneira errada, de maneira equivocada. Você interpretou de maneira errada da sua relação com a realidade. E todas as consequências fogem de você por conta disso. Você consegue imaginar como isso pode criar problema na sua vida? Se você conseguir entender isso, você entende que elevar o seu nível de consciência não tem a ver com autoajuda ou pensamento positivo. Esse conceito é um conceito de reprogramação. A partir do momento que você consegue ter percepção do seu problema. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, que é o exemplo, da síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um transtorno que vem a partir de uma ansiedade exacerbada. A ansiedade exacerbada vem de uma percepção da realidade diferente do que ela realmente é. Na maioria das vezes. Porque, claro, se você está diante de um assalto, naquele momento em que o fato está ocorrendo, você vai sim disparar o gatilho de luta, fuga ou paralisia. Aí é algo real. Então, você vai disparar o seu nível de ansiedade no máximo e você pode sofrer uma crise naquele momento. Mas se aquele registro ficou no seu cérebro, significa que você inconscientemente pode estar disparando gatilhos que causam síndrome do pânico durante o decorrer da sua vida.
Então essa foi a percepção que o seu cérebro teve daquela situação em que ficou registrado e continua passando em um volume baixo na sua mente. E diante disso o seu cérebro dispara gatilhos que muitas vezes você não sabe de onde vem, mas é de algo registrado. Aí é preciso trabalhar com ferramentas para como se você fosse lá e desligasse aquele gatilho. Mas voltando a falar de consciência, a consciência é quando você sofre com crises de pânico, você sofre com algum tipo de transtorno que prejudica a sua vida e você compreende que vem de algum lugar e que existe maneira de resolver isso. A mesma coisa eu trago para o exemplo de uma pessoa que ela desenvolveu um diabetes, descobriu que tem um diabetes. E aí, diante de um resultado, ela teve uma percepção, e essa percepção foi: eu senti um problema em outra parte do meu corpo, onde fiz exames e constataram o aumento do açúcar no sangue, da diabetes. Aí eu tive consciência de que o que estava me prejudicando seria a minha alimentação. Por quê? Porque eu fiz um exame, porque eu tive um diagnóstico, porque eu fui num profissional, ele me falou sobre a minha alimentação. Então, meu nível de consciência foi aumentando. Eu não tinha consciência de que tinha o diabetes até sofrer algo e precisar de ir no especialista, ele me solicitar um exame, eu descobrir que estava com diabetes e depois ele me dizer que eu poderia controlar o meu diabetes devido a minha alimentação, controlando a minha alimentação. Então, eu controlei a minha alimentação e consegui diminuir o nível de açúcar no meu organismo, que aí deixou de prejudicar o outro problema de saúde que eu estava tendo, seja ele qual for, é um exemplo. Pode ser problema ocular, pode ser problema na circulação, N problemas. Então, aí você aumenta o nível de consciência. Só que, quando você está vivendo a sua vida cotidiana e as coisas não estão interferindo tanto, sabe? Você até tá ali com um incômodo na visão, mas não sabe o que é. Ou até você está ali com o pensamento acelerado, as pessoas falam: nossa, você está falando muito rápido, mas você não tem consciência ainda de que você está com síndrome do pensamento acelerado. Que você está com algum transtorno decorrente da ansiedade que está exacerbada. Ou que você está entrando em um processo de tristeza profunda por conta do excesso de estresse, muitas vezes, que está somatizando substâncias químicas no seu corpo e você não sabe como lidar com isso, até que seja insuportável e você acabe procurando apoio, ajuda especializada para resolver esse problema. Eu acredito que está ficando claro para vocês, porque essa quantidade de conteúdos eu já venho trazendo no grupo para vocês, para que vocês tenham um aumento, né, da sua consciência. Então, muitas vezes, o que acontece com os clientes que vêm para mim? Eles estão interpretando de uma maneira errônea a situação que está acontecendo em sua volta e eles continuam alimentando essas situações e criando mais problemas na vida deles. Então, se você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo, você entendeu que elevar o seu nível de consciência significa algo tangível, algo palpável. E é por isso que ela é poderosa. Aumentar o nível de consciência é muito poderoso. Se você não consegue perceber a realidade em sua volta de maneira correta, quais são as suas chances de ficar bem? Elas são muito pequenas. Elas praticamente não existem. Você acaba vivendo num mundo de fantasia.
no mundo de ilusão. Você vai pensar e agir de modo errado. E isso vai fazer o quê? Vai criar sofrimento, vai angustiar você, vai te amedrontar e vai criar insegurança. Por isso que a percepção correta da realidade é a chave para a vida que você busca. Ela é o segredo para tudo que você quer. Se você tiver uma percepção correta, ela é o passo inicial para resolver qualquer problema na sua vida. E mais, cada problema que você possui, medo, ansiedade, preocupações, sentimento como sentimento de rejeição, inferioridade, incapacidade, é consequência de uma percepção equivocada da realidade. É isso e nada mais. Questões como problema no seu relacionamento, na sua família, questões de saúde, negócios, problemas financeiros, tudo isso se resume a uma percepção equivocada da realidade. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.